Fala, meus queridos! Vocês estão bem? Rapaz, hoje eu trouxe uma obrinha top das top, top, top mesmo. A história é sobre um jovem mestre que perde sua amada e, tomado pela dor, parte em busca de vingança contra aqueles que a mataram. Mas sua jornada não para por aí. Depois ele passa a procurar um novo sentido para a vida. Eu li essa obra e achei simplesmente incrível. Por isso decidi trazer aqui para vocês. Então, bora lá! No campo de batalha, enquanto a chuva se mistura com a sangue e a lama, um grupo de guerreiros se vê em uma situação extremamente perigosa. Um dos guerreiros, com a voz extremamente cansada e irritado, se pergunta por quanto mais tempo esses malditos continuarão vindo. À sua frente, ainda de pé, haviam algumas dezenas de combatentes prontos para tirar sua vida assim que pudessem. Vendo uma abertura, os assassinos que antes estavam esperando para atacar se lançam em uma investida rápida para cima dos guerreiros, passando e cortando todos que estavam em seu caminho. Já preparada para dar um ataque certeiro, um dos assassinos, num tom ameaçador, diz que agora vai mandar ele para o além. Vendo o corte vindo em sua direção, aquele pequeno guerreiro cansado se concentra e, num piscar de olhos, avança em uma velocidade assustadora, derrubando 3 assassinos que estavam à sua frente, buscando ceifar sua vida. Seu golpe é tão rápido que os 3 assassinos, mesmo antes de caírem no chão, já estavam sem vida. Já encarando os outros assassinos em sua frente, o pequeno guerreiro fala que esses ataques não acabam nunca. Esses desgraçados malditos. O Palácio do Mar do Norte fez um trato com a Aliança Murim, e assim que esses velhos agem, nós fizemos um acordo e você me trai assim? Não tem jeito, tenho que arrumar uma forma de proteger minha senhora a todo custo. Com uma voz firme, o guerreiro grita para os seus homens: precisamos aguentar o máximo possível, a ajuda já está chegando. Nesse instante, uma voz rouca e calma fala ao longe: ajuda? Você não deve estar falando desses caras aqui, certo? Após a voz, uma cabeça decepada é jogada à frente, e uma figura ao longe é vista com olhos vermelhos escarnates e um tamanho assustador, segurando outras cabeças em sua mão. O guerreiro, agora com um ar de preocupação, se pergunta como isso aconteceu, e vendo uma bandeira que estava lá ao fundo, ele finalmente percebe o pior cenário possível aconteceu. O monstro que está à sua frente, aquele que acabou com seus reforços antes mesmo de chegarem ao local, é o líder da Aliança Murim, a primeira espada perfurante do céu Dantin-Hak. Enquanto o líder da aliança caminha nas chuvas, ele pensa se aquilo é o verdadeiro poder de seus oponentes. Com uma voz fria, ele fala que o poder do pavilhão de gelo é realmente formidável, para eles conseguirem resistir tanto tempo contra seus guerreiros. Mas o pequeno guerreiro, não intimidado, começa a rir e responde em um tom firme que está surpreso que o líder da aliança tenha tanta coragem assim de ser tão convencido. Se ele tivesse se encontrado com o mestre do Palácio do Mar do Norte pessoalmente, já estaria morto a essa hora. Os subordinados do líder da aliança, agora explodindo de raiva, gritam com o guerreiro e começam a xingá-lo por dizer tais ofensas a seu mestre. Todos os subordinados da Aliança Murim, agora extremamente irritados, se preparam já com sangue em seus olhos. Eles não aceitam que trate seu mestre assim com tamanho desrespeito. Isso para eles é mais que uma ofensa e um insulto à sua honra. Mas então, uma voz doce, mas tremular, pede para que todos esperem um momento. Seus passos são ouvidos levemente enquanto caminha na chuva. Uma linda garota que pede para que todos, por favor, esperem um pouco, surge em meio àquela chuva sangrenta. O guerreiro que estava pronto para a luta, agora com tão desesperado, pergunta à sua senhorita por que ela saiu desse jeito, e a menina responde a ele com uma voz calma, dizendo que tá tudo bem, e que não é para ele se preocupar. O líder da Aliança Murim, agora vendo a menina, manda todos os seus homens se afastarem rapidamente. No meio dessa chuva pesada, a garota caminha lentamente em direção ao líder da aliança, enquanto os guerreiros que a protegem ficam de guarda com medo de algo acontecer. A menina então diz o nome do líder da aliança, mas logo é cortada por ele. O líder da aliança diz que ela foi enganada por esses mamacos, e até fugiu de casa, e que ele nunca foi tão desonrado em toda a sua vida. Ele estende a mão para a garota dizendo que, porém, todos os seres vivos cometem erros e podem ser perdoados. Então fala a ela que, como seu pai, estou te dando uma última chance de volta.
Você é esperta e sabe qual escolha deve fazer. A garota agora, com a voz triste, pergunta ao seu pai que se ela voltar, ele vai deixar os outros guerreiros voltarem vivos dali. Mas seu pai não responde nada e ainda faz uma cara feia à garota. Então a menina triste abaixa a cabeça e diz que entende ele e pede desculpas a seu pai. Ele fica um tempo em silêncio, indignado com a resposta da garota. Puxando sua espada, ele diz que entende. O guerreiro, agora desesperado, tenta correr até sua senhorita, mas já era tarde demais. Puxando sua espada ao seu com uma velocidade extremamente assustadora, o líder da Aliança Morim se prepara enquanto encara o rosto de sua filha uma última vez, e desferindo um ataque da espada tão forte e rápido que só foi visto a luz da lâmina atravessar o corpo da jovem senhorita. O guerreiro gritando para que pare, já incapaz de fazer algo pela menina que agora cai em meio à lama. Seu pai, o líder da Aliança Morim, se vira dizendo que já não tem mais uma filha e que cumpriu com o desejo dela. Num tom frio, ele diz que ela foi influenciada pelos orques da neve e nossa única missão agora é recuperar a alma das planícies centrais. Então limpem essa bagunça agora mesmo. Após a ordem de seu mestre, os assassinos avançam em um ataque rápido contra o resto dos guerreiros do Palácio do Mar do Norte. Mas o guerreiro pessoal da jovem mestre já levava mais 2 assassinos usando um corte duplo. Com a voz firme e com raiva, ele fala para os seus homens lutarem até a morte e vingarem a jovem senhorita. A batalha feroz inicia mais uma vez em meio à chuva pesada. A jovem senhorita jogada ao chão, agonizando, e com seu último suspiro, ela pensa que ela tinha que voltar. Mas agora é tarde demais. Ela, vendo a imagem de seu amado antes de morrer, pede perdão por não conseguir manter sua promessa, e que na próxima vez eu vou... E assim, a jovem senhorita morre em meio à chuva. Momentos depois, lá no Palácio do Mar do Norte, um subordinado em frente a seu mestre em silêncio não consegue o encarar, enquanto seu mestre, com o olhar frio, pergunta a ele o que ele disse antes. O subordinado, com a voz trêmula, responde a seu mestre. Ele diz que o Pavilhão do Gelo, incluindo o Lord Baimúcio, provavelmente aquele guerreiro fortão que estava tentando salvar a jovem senhorita, eles que partiram com um enviado para concluir as negociações com a Aliança Marcial, acabaram se encontrando com a Aliança Morim e foram todos aniquilados. E a jovem senhorita estava com eles. Ao ouvir essa frase, o Lorde do Palácio de Gelo perde a cabeça, liberando toda sua ira e ki gelido no meio do palácio. A energia era tão poderosa que produzia várias rajadas de vento, mas nenhum dos seus subordinados não falaram um A, até que o seu mestre se acalme um pouco. O mestre do Palácio do Mar do Norte levanta de seu trono com voz tão gélida, capaz de deixar qualquer um morrendo de medo. Ele diz que isso é imperdoável, e agora eles vão ver. Vou matar todos, até o último deles, e vou apagar todos eles do mapa. Se preparem agora mesmo, estamos indo para as planícies centrais. No capítulo seguinte, após uma luta feroz, o líder da Aliança Morim estava jogado ao chão com seu corpo todo perfurado por espadas e lanças. Ele se repreende por toda a Aliança Morim dele ter sido completamente aniquilada. Seu poder interior está completamente esgotado, e isso com certeza é o fim. Com uma voz arrogante, ele fala para matá-lo agora mesmo, mestre do Palácio do Mar do Norte. Mas o nosso prota só observa, com um olhar frio. O prota, então, caminhando lentamente em sua direção, pergunta o porquê. Por que ele matou sua amada? Por que diabos fez isso? Mas o líder da aliança começa a rir e, em um tom sarcástico, responde: "Do que você tá falando, hein? A filha do líder ficando de amorzinho com um bárbaro igual você? Não seria um erro maior da minha parte deixá-la viva?" Por um segundo, o prota fica em silêncio, segurando todo o seu ódio. Após ouvir tais palavras, e erguendo as mãos e reunindo sua energia interna, pronto para atacar, o líder da aliança, dando um sorriso largo, diz ao prota que ele pode ter ficado com Jiang Nan, mas no final, ele nunca mais vai conseguir o que mais queria. Após terminar sua frase, seu corpo é perfurando bem ao meio com um ataque certeiro desferido pelo nosso menino. Mesmo à beira da morte, o líder da aliança se sente arrependido por tudo terminar deste jeito. Sua única filha, Hua Yan, a garotinha que dei todo o amor e carinho e que criei com dedicação, por que você traiu seu pai e associou-se com aquele bárbaro?
Eu estou furioso e ressentido por isso. E naquela noite, com a morte do líder da Aliança Morim, Dan Shunhank, a longa batalha sangrenta de 6 anos chegou ao seu fim. Além da Viva do Mar do Norte, o mestre do Palácio do Mar do Norte, Sol Mudok, teve início. Esse também foi o momento em que ele se tornou o governante absoluto das planícies centrais. No entanto, Sol Mudok não mostrou nenhuma emoção e simplesmente olhou a lua com calma. Muito tempo depois, já no Palácio do Mar do Norte, uma flor murcha em um vaso pode ser vista, mas não qualquer flor. Na cabeça de Mudok, tudo o que lhe resta da jovem senhorita agora é essa flor já quase sem vida. Lembranças vêm em sua mente de uma pequena garota o chamando de Gaga enquanto ele estava trabalhando em seu escritório. A jovem senhorita Huayon, agora com um lindo sorriso no rosto, pede para que seu amado olhe rápido. E que finalmente, a lótus do amor, ela finalmente floresceu. Até o jovem mestre Mudok fica espantado, já que a famosa lótus do amor, essa flor incomum só floresce quando os casais realmente se amam. A pequena senhorita, agora com lágrimas em seus olhos, diz a Mudok que ela nunca duvidou de seus sentimentos. Embora ela esteja tão para baixo porque a flor não florescia, mas agora a flor que ela tanto cuidava floresceu tão lindamente. Ela, chorando bastante, afirma que não foi apenas ela que o amou, mas ele também a ama de verdade, e a flor só mais uma vez confirmou o que ela já sabia. O jovem mestre Mudok, abraçando sua amada e com uma voz carinhosa, diz que é claro que ele a ama. Quem mais ele amaria se não fosse você, Huayon? Abraçado a ela, em seus pensamentos ele diz que sua amada está tão feliz e que é muito grato por essa flor. Mas hoje em dia são apenas memórias passageiras. Olhando aquela flor, ele se pergunta se deveria encher todo o seu jardim com as lótus do amor. Passando o dedo sobre a pequena planta, ele diz que não importa o quanto ele tente, não dá para esquecê-la, e não sabe o motivo. E nesse momento, a flor que uma vez parecia sem vida, começa a florescer de novo com um brilho surpreendente. Se perguntando se isso é mesmo possível, o jovem mestre Mudok chama um de seus subordinados. Com uma voz firme, ele diz para que seu subordinado encontre alguém que o explique o que acabou de acontecer diante de seus olhos. O motivo da flor do amor florescer mais uma vez. Encontre essa pessoa mesmo que você procure por todas as planícies centrais. Após receber a ordem, seu subordinado parte rapidamente em sua missão. Alguns dias depois, no Palácio do Mar do Norte, e dito que aqueles que sabem tudo no mundo estão todos reunidos no palácio, todos aqueles velhos sábios continuam conversando em frente ao salão até uma voz firme ecoar por toda parte. Saiam! Todos os velhos se assustam se perguntando se a voz vinha dos céus. O medo era evidente, mas todos saíram do salão rapidamente. Olhando do lado de fora, todos aqueles velhos ficam completamente surpresos em ver aquilo. Um jardim cheio de lótus do amor. Os velhos, ainda surpresos e extremamente curiosos, dizem que essa é a primeira vez que veem um jardim cheio de lótus do amor. É uma flor que talvez ninguém consiga sequer ver em toda a sua vida. A palavra amor está escrito no caule como se fosse um bordado. É sem dúvida a lótus do amor. Como esse lugar tem tantas flores tão raras? Após sua fala, uma voz atrás deles pergunta se eles gostam de flores. Um dos estudiosos tenta dizer algo, mas o senhor pergunta quem é o jovem atrás dele. Então, o jovem mestre se apresenta com um sorriso. Eu sou Sol Mudok, o dono deste jardim. Após ouvir seu nome, os estudiosos tomam um susto se perguntando se esse jovem é o senhor Sol Mudok e por que o governante absoluto das planícies centrais está aqui. Então, com um tom calmo, o jovem mestre responde a ele falando que todos já sabem que neste jardim está cheia de lótus do amor. Eu e minha amada fizemos todas as flores florescerem com o nosso amor. Mas quando ela se foi, a flor também molhou. No entanto, por algum motivo, as flores reviveram dias atrás. Assustado, um dos estudiosos se pergunta se a flor realmente reviveu, e que isso é tecnicamente impossível. O jovem mestre responde a ele falando que viu a flor reviver com os próprios olhos. A curiosidade e o mistério agora no rosto de todos aqueles estudiosos fazem com que eles comecem a trocar ideias sobre o ocorrido, até que um deles diz que ainda há uma possibilidade. O jovem mestre rapidamente chega à sua frente e com um tom intimidador pergunta de qual possibilidade é esta que ele está falando.
Agora, o velho intimidado responde falando que talvez isso possa significar que a sua amada pode ter sido reencarnada, ou renascer em um novo corpo. Parece que o falecido amor do mestre do palácio pode ter reencarnado em algum lugar no mundo. Agora, com uma voz mais séria ainda, o jovem mestre pergunta se isso é verdade mesmo. O velho responde que, se não for, tem que existir outra explicação para que a Lotus cresça novamente. Então o jovem mestre começa a pensar consigo mesmo. Reencarnação, não é? Isso, finalmente há esperança. Eu consegui entrar nas planícies centrais e unificar toda a região, cumprindo o desejo de longa data do Mar do Norte. Mas tudo que tenho agora é vazio. Conforme o Mar do Norte prospera, meu desejo por você só cresce mais a cada dia, Ryuan. Eu te perdi e não tinha mais um propósito para continuar vivendo, mas agora... Com a voz mais confiante, o jovem mestre Mudok pergunta: "E eles? Como vamos encontrá-la? Me dê uma solução." O velho rapidamente começa a falar. A Lotus do amor brilha fracamente quando os dois amores estão no mesmo lugar. Quando o mestre do palácio a encontrar, então a Lotus irá brilhar. Parando para pensar, o jovem mestre se lembra que a flor que sua amada trouxe para lhe mostrar naquele dia realmente estava brilhando. Mas na época ele não deu importância. Só agora entende que aquilo era na verdade um grande segredo que jamais poderia imaginar. O velho, agora animado, diz ao jovem mestre: "Levar uma flor viva deve ser difícil, então a melhor solução é colocá-la dentro de uma joia e levá-la com você, como um colar ou algo do tipo." O jovem mestre pergunta ao velho se isso é realmente possível, e o velho confirma que sim. Agora, com um novo objetivo em mente, o jovem mestre animado diz: "Confiarei em você, velho. Partiremos em 10 dias. Preparem-se até lá. E se tudo correr bem, recompensarei cada um dos senhores com 100 yangues de ouro." Ao ouvirem a recompensa, todos ficam chocados com a quantia. Aquilo permitiria que qualquer um vivesse sossegadamente pelo resto da vida. Não querendo ouvir os gritos de alegria dos estudiosos, o jovem mestre avisa que sairá primeiro, e todos pedem para que o mestre Mudok se cuide. Após sair dali, o jovem mestre, agora pensativo e aliviado, diz para si mesmo: "Eu pensei que nunca mais veria a minha amada, mas agora tenho uma pequena esperança, e farei de tudo para encontrá-la, não importa onde esteja, mesmo que seja no inferno, irei até ela. Espere por mim, só mais um pouco." Capítulo seguinte, já dentro de um navio, navegando pelos mares do norte, o jovem mestre Mudok está estudando. Ele conclui pelo mapa à frente que já visitou quase todas as regiões. Com um olhar meio tistre, ele pensa que a única região que falta agora é a região de Ainã. Já se passaram 3 anos e 5 meses desde que começou a procura da reencarnação de sua amada, mas ainda não encontrou nenhum lugar ou pista sobre ela dentro das planícies centrais. Durante esse longo tempo, o treinamento não foi negligenciado, e graças a isso, o nosso jovem mestre teve um avanço do reino da transformação até o reino profundo, e experimentando uma metamorfose completa 2 vezes. Com um tom de esperança, ele se pergunta se sua amada está realmente em Ainã. Segurando o colar que contém a Lotus do amor, ele se pega mais uma vez pensando em sua amada, Huaiyan. Então memórias voltam em sua mente do dia que ela o pediu para partir. Neste dia em específico, ele gritou com ela perguntando o porquê desta decisão e que ela não precisava ir, então por que ela quer tanto ir? Mas a jovem senhorita responde ao seu amado que seu pai decidiu participar pessoalmente desta negociação, e se eu, filha dele, cuidar disso, ele certamente vai entender as suas intenções. Mas o jovem mestre fala que não, que isso provavelmente é uma armadilha, mas a jovem senhorita determinada diz a ele que, só desta vez, eu quero confiar no meu pai. Por favor, me deixe ir. O prota, vendo a determinação no olhar de sua amada, acaba aceitando. Ele, sem conseguir ir contra o desejo de sua adorável esposa, responde que tá bom, mas se algo parecer errado, não hesite em voltar o mais rápido possível. E ela, com um sorriso agora alegre no rosto, responde que vai voltar correndo. Ela também diz para ele levar isso com ele, mas o jovem mestre a pergunta o que é isso. A garota, agora tímida, responde que aquilo é uma lembrança da falecida mãe dela. Sua mãe havia lhe dito que esse colar tem o poder de voltar para a pessoa que o deu.
Com uma voz leve, ela fala para seu amado que esse colar sempre o trará de volta para ela. Independente de onde ela for, ele vai encontrá-la. Sorrindo, ela diz para ele não se preocupar, que jamais ela irá deixá-lo ou sair do seu lado. Agora, com tristeza no coração, ele se repreende, dizendo que ele jamais deveria ter deixado ela ir. Deveria ter parado ela a todo custo naquela época. Após acordar e perceber que todas aquelas lembranças não passavam de um sonho do passado, o jovem mestre Mudok escuta vários gritos vindos do convés da pequena embarcação onde estava. Os gritos diziam: "Uma tempestade se aproxima! Todos, segurem-se firme! Não soltem por nada! Amarrem-se às cordas!" Chegando ao convés, o jovem mestre fala: "Uma tempestade do nada? Não, espera, o que é isso?" Virando-se rapidamente para olhar em volta, ele fica horrorizado com o tamanho da onda que vinha ao longe, avançando em direção ao barco. Já se preparando para dar um golpe e tentar contê-la, o jovem mestre reúne todo o seu quê, mas em vez de atacar, apenas se protege da onda, que chegou muito mais rápido do que ele esperava. Vários navegadores são arrastados pela força da água enquanto o jovem mestre resiste. Pessoas caem do barco. Entre elas, uma mãe e sua filha gritam desesperadas pelo marido que havia caído no mar. O protagonista, ao ver a cena, xinga mentalmente, mas rapidamente ativa sua habilidade, o domínio telecinético. Ele arremessa vários pedaços de madeira ao mar na direção dos que caíram, para que pelo menos consigam se segurar e não se afoguem nas águas geladas. Mesmo com seus esforços, um dos velhos grita: "Outra onda se aproxima rapidamente!" Dessa vez a onda era ainda maior que a primeira, erguendo-se ao lado do barco. Todos, já sem esperança, se perguntam se conseguirão sobreviver àquilo. Vendo o perigo de o navio se partir com aquela onda, o protagonista pensa que só resta uma opção: pará-la. Sacando sua espada, assume uma posição de ataque e reúne toda a sua energia interna. O ar ao redor começa a ficar frio. O gelo se espalha em volta do jovem mestre Mudok. Então, com um de seus golpes mais poderosos, ele grita: "Ventania congelante!" No instante em que o golpe é lançado, seu colar começa a brilhar. Surpreso, ele se pergunta o porquê daquilo, quando uma grande explosão acontece. A onda parece ser sugada para algum lugar misterioso, mas o brilho da explosão segue a todos ao redor. O protagonista, protegendo o rosto da luz intensa, acaba sendo sugado em direção a ela. A claridade vai se esvaindo, deixando todos impressionados. E então, o céu, que segundos antes era de noite, se transforma em um lindo dia. Todos se perguntam, atônitos: "O que diabos aconteceu aqui?" Algum tempo depois, o jovem mestre acorda com uma leve dor de cabeça e se pergunta onde está. O lugar era apertado e ele estava jogado entre algumas caixas. Confuso, pensa se estaria dentro de algum tipo de carruagem. Como havia chegado ali, ele não se lembrava. A única coisa clara em sua mente era que pouco antes estava lutando contra uma terrível tempestade no meio do mar. De repente, um grito foi ouvido ao longe. O protagonista, agora mais alerta, questiona de onde vinha aquele som. Decidido, ele resolve sair da carruagem para descobrir o que estava acontecendo. Do lado de fora, o cenário era caótico. Pessoas corriam desesperadas, enquanto moscas gigantes as perseguiam. Muitos eram atacados brutalmente por aqueles monstros. Ao canto, duas meninas se escondiam, observando aterrorizadas, enquanto as criaturas ceifavam a vida de várias pessoas. A cena era pesada. Um senhor gritava os nomes das garotas, Savina e Annie. Um rapaz ao seu lado dizia que iria salvá-las imediatamente. Mas, antes que pudesse agir, uma explosão atrás deles abalou tudo, assustando a todos. A carruagem havia se partido em 2 pedaços, junto com uma das moscas que voava próxima a ela. Um velho chorava desesperadamente pela destruição da carruagem, enquanto outro homem lhe dizia para olhar melhor. Em meio à fumaça da explosão, uma silhueta se formava. Era o jovem mestre, que surgia de lá com a expressão confusa. "O que está acontecendo?" murmurou. "Por que há uma floresta no meio das planícies centrais? Isso não faz o menor sentido." Olhando em volta com mais atenção, ele observa as pessoas e conclui:
Eles devem ser estrangeiros, o que significa que estou muito longe das planícies centrais. Nesse instante, várias moscas voam em sua direção, atraídas pela explosão que o revelara. O protagonista, assustado, finalmente percebe a realidade diante de seus olhos e se pergunta incrédulo: aquilo são mesmo moscas gigantes? As moscas avançavam em direção ao jovem mestre. Ele, encarando-as, se questionava: estrangeiros e moscas gigantes? O que está acontecendo nas planícies centrais, afinal? Desviando de uma das criaturas que o atacava, o protagonista ativou sua habilidade, Palma de Gelo Divina. Num instante, lançou o golpe e mandou a primeira mosca para o além. O impacto foi tão brutal que o corpo da criatura explodiu atrás dele. Caminhando para frente, na direção das outras pessoas, ele disse em voz calma: como uma mera besta ousa atacar um humano só porque cresceu um pouco? Sua aura congelante começou a emanar com força. Isso é imperdoável. Em um salto, o protagonista investiu contra o enxame. Sua velocidade era impressionante. Em poucos instantes, nenhuma mosca restava viva no céu. Palma de Gelo Divina. As criaturas foram congeladas no ar e, em seguida, explodiram ao mesmo tempo. Com a voz fria, o jovem mestre declarou: isso é mais do que suficiente para lidar com alguns insetos patéticos. Todos os presentes ficaram maravilhados com as habilidades do protagonista. As garotas que se escondiam no canto não acreditavam no que viam. Um dos homens, ao ouvir a voz que ecoava, voltou-se em direção a ele. Contudo, não conseguiu compreender uma única palavra, já que o idioma usado pelo espadachim era totalmente diferente. Inclinando-se diante de Mudok, o homem falou em sua própria língua. Agradeceu por ter salvo sua associação de comerciantes e perguntou se poderia saber o nome de seu salvador, o espadachim mágico. O protagonista, pensativo, refletiu: o que ele está dizendo? Parece que está me agradecendo. Então, com calma, respondeu: me desculpe, mas não entendo sua língua estrangeira. Há alguém aqui que saiba falar o idioma das planícies centrais? Todos o olharam com expressões confusas após suas palavras. O protagonista pensou que não haviam entendido, enquanto continuavam conversando em sua língua estranha. Ele repetiu: realmente não há ninguém aqui que fale o idioma das planícies centrais? De repente, lá do fundo, um homem surgiu correndo em direção a eles. Os homens à frente do protagonista começaram a conversar entre si. Um deles estendeu a mão, revelando algo que parecia um anel. O protagonista franziu o senho, intrigado. O que esse cara pretende, mostrando um anel? Então, o senhor fez uma pose estranha e declarou: interpretação de linguagem. Em seguida, com a atitude de um verdadeiro ídolo excêntrico, colocou o anel em seu dedo. Após essa cena bizarra, olhou para o jovem mestre e perguntou: pode me ouvir agora? Será que consegue me entender? Curioso, o protagonista respondeu: como você está falando a língua das planícies centrais fluentemente de repente? Isso seria poder do anel que acabou de usar? O homem sorriu e confirmou: exatamente. Agora posso compreender perfeitamente a língua das planícies centrais. Permita-me me apresentar novamente. Sou Admi Ruol, líder da Associação Mercante Ruol. Quero agradecer por salvar nossa associação de comerciantes. Posso saber o nome de nosso salvador, o Senhor Espadachim Mágico? Confuso, o protagonista replicou: não sei o que é esse tal de espadachim mágico, mas meu nome é Seou Mudok. Surpreso, Admand insistiu: como assim você não sabe? Um espadachim mágico é alguém que domina tanto a espada quanto a magia, exatamente como você demonstrou. Mudok, com expressão séria, perguntou: o que é magia? As palavras deixaram Admand atônito. Como pode não saber? Você acabou de lançar gelo diante de todos nós. Isso não é magia? Chocado, o velho pensou consigo mesmo: de onde diabos esse sujeito veio? Como vou explicar magia para ele? Antes que pudesse refletir mais, o protagonista falou com voz fria e ameaçadora: eu fiz uma pergunta. É melhor responder rápido. O suor escorreu pela testa de Admand. Esse homem é louco ou algo ainda pior?
Melhor contar tudo o que sei antes que ele perca a paciência. E assim, Adman começou a explicar os fundamentos da magia. O tempo passou, rápido, e quando finalmente terminou de explicar o básico, o sol já se punha e a noite caía. Agora sentados diante de uma fogueira, Mudok refletiu. Então, existe algo chamado magia nesta parte das planícies centrais. O mundo é de fato vasto. Mas Adman arqueou as sobrancelhas e perguntou: Você continua mencionando essas planícies centrais, mas afinal, o que é isso? Confuso, Mudok respondeu: O que você quer dizer com isso? Não sabe onde está agora? Adman retrucou: Não estamos nas planícies centrais. Nunca ouvi esse nome em toda a minha vida. Mudok indignou-se. Isso é um absurdo. Estou neste exato momento nas planícies centrais. Com firmeza, Adman corrigiu. Está enganado. Aqui não são as planícies centrais. Esta é uma floresta que leva diretamente à capital do reino de Drake, chamada Barhan. Mudok riu em desdém e replicou: Escute, meu amigo estrangeiro. Nunca ouvi ninguém chamar as planícies centrais de reino de Drake. Você não parece tão velho, mas já está caducando. Ofendido, Adman explodiu. Quem você acha que está caducando? Tenho apenas 50 anos. O problema é você que insiste em dizer que este lugar são as tais planícies centrais, mesmo depois de nos salvar. Mudok então falou tranquilo. Tudo bem, é fácil descobrir a verdade. Basta perguntar ao garoto que está escondido atrás daquela árvore. Ao ouvir isso, o menino levou um susto por ter sido descoberto. Hesitante, caminhou lentamente até eles. Edmundo olhou para o menino e perguntou: Léo, o que está fazendo aqui? Mas antes que o garoto pudesse reagir, Mudok interveio com expressão séria. Certo, garoto. Me responda honestamente. Estamos nas planícies centrais ou no reino de Drake? Léo permaneceu em silêncio. Irritado, Mudok estreitou os olhos. Por que está aí parado sem dizer nada? Foi então que Edmundo suspirou e explicou. Não adianta o quanto você fale. Léo não vai entender uma única palavra sua. Em seguida, retirou o anel do dedo e o entregou ao protagonista. Pegue, coloque-o e grite: interpretação de linguagem. Mudok pegou o anel sem hesitar. Edmundo, no entanto, pensava consigo mesmo. Mesmo sendo um desperdício emprestar um artefato mágico tão caro como um intérprete de idiomas para esse maluco, não posso aceitar continuar sendo tratado como caducando. O jovem mestre então colocou o anel no dedo e em voz firme pronunciou: interpretação de linguagem. De repente, uma estranha energia percorreu seu corpo, deixando-o intrigado. Para sua surpresa, passou a compreender cada palavra que os estrangeiros diziam. Que fetifaria incrível, pensou. Virando-se para o garoto, falou com calma. Diga-me seu nome. O garoto arregalou os olhos, mas respondeu. Eu me chamo Léo. Certo, Léo, continuou Mudok. Me responda, este lugar são as planícies centrais ou o reino de Drake? O garoto assustado respondeu. Planícies centrais? Eu nunca ouvi esse nome. Esta é apenas uma floresta no caminho que leva a Barhan, a capital do reino de Drake. Mudok ficou indignado. O quê? Você também está ficando caduco? Edmundo, não me diga que mandou essa criança inventar isso só para me provocar. Com a voz já carregada de irritação, Edmundo retrucou. Absolutamente não. Se ainda duvida de mim, pergunte a qualquer membro da nossa associação de comerciantes. O protagonista parou por um instante e refletiu. Pela reação dele, realmente não parece estar mentindo. Então, em silêncio, pensou. Quer dizer que aqui realmente não são as planícies centrais? Se lembrando do que havia acontecido, murmurou para si mesmo. Antes eu estava lutando contra uma tempestade no navio, e quando abri os olhos, já estava dentro de uma carruagem. Não pode ser que eu tenha sido teleportado? Será que eu realmente viajei pelo espaço? Será que isso é mesmo possível? O protagonista, ainda sem acreditar, agora se pergunta: então este é o reino Drake e não as planícies centrais. De repente, ele sente uma dor estranha e questiona: o que é isso? Mas, tão rápido quanto veio, a dor desaparece. Em seus pensamentos, ele reflete sobre aquele sentimento estranho que acabara de surgir em seu Dantien. O Sr. Edmund, tirando o jovem mestre Mudok de seus devaneios, pergunta se ele agora acredita no que estava sendo dito.
Mas Mudok, sem dar importância às palavras dele, está muito mais preocupado com aquela energia estranha. Ela é totalmente diferente de tudo que já havia experimentado. Ele começa a desconfiar de que há algo errado com aquele lugar. Determinado, decide investigar por si mesmo. Enquanto Edmund grita perguntando para onde ele está indo, Mudok dispara com toda a sua velocidade, em direção à mata. Já um pouco mais longe, ele pensa que precisa verificar tudo com os seus próprios olhos, pois aquela energia pura e aquele lugar são definitivamente diferentes das planícies centrais. Aproveitando o impulso de uma pedra, Mudok se lança aos céus com uma velocidade assustadora, como se realmente estivesse voando. Ao alcançar uma altura onde consegue contemplar a imensidão de toda a floresta, ele sente a energia local o envolver, tornando-se um fenômeno impressionante. Essa energia começa a penetrar em seu corpo. Ele a absorve com dificuldade, mas, pouco a pouco, ela é aceita e se reúne em seu Dantian. Depois de expelir o excesso e estabilizar o fluxo interno, Mudok percebe que a quantidade de Ki dentro de si havia dobrado. Surpreso, suspira diante do resultado alcançado. Ao retornar ao chão, se pergunta: como acabei vindo parar neste lugar em vez das planícies centrais? Preciso encontrar Huion o mais rápido possível. Mas, espere, poderia ser por causa da luz emitida por aquele colar? Lembro-me bem de Huion dizendo que ele tinha o poder de retornar a pessoa para quem o presenteou, ou seja, me fazer voltar para ela. Se eu fui enviado para cá, então deve ser para procurá-la. Agora entendo, ela deve estar neste mundo. Um tempo depois, de volta ao acampamento, as pessoas perguntam a Edmund o que havia acontecido e para onde o espadachim mágico tinha ido. Irritado, Edmund responde: não faço a menor ideia, ele simplesmente saiu sem me ouvir, é completamente imprevisível. Logo em seguida, Mudok retorna ao acampamento e, com calma, diz que precisou resolver algumas coisas, mas que agora tinha uma pergunta para Edmund, algo que o deixava curioso. Ele pergunta se o que o garoto Léo havia dito sobre o reino Drake era realmente verdade. Edmund confirma, explicando que sim, e acrescenta: se caminharmos mais um pouco, chegaremos a Barham, a capital deste reino. Curioso, Mudok pergunta: onde exatamente fica Barham? Nesse momento, um garoto sorrateiro aparece atrás de Edmund e com uma voz animada comenta: o senhor espadachim mágico realmente não sabe nada sobre este lugar, não é? Deve ter passado todo o seu tempo treinando nas montanhas. Já ouvi histórias sobre pessoas exóticas como você, mas é a primeira vez que vejo uma em carne e osso. Entrando no clima da conversa, Mudok responde com naturalidade: você está certo, estive treinando nas montanhas e agora que terminei meu treinamento, recebi permissão para sair e experimentar o mundo, por isso não sei nada daqui. Enquanto conversa, ele pensa consigo mesmo: se eu continuar com essa história das montanhas, talvez consiga arrancar todas as informações que preciso desse garoto. Barham, Reino Drake, nunca ouvi falar desses lugares antes, mas olhando bem para eles, percebo que possuem olhos de cores diferentes. Talvez esta mesmo seja a terra dos bárbaros ocidentais, da qual só se ouvia falar em histórias. Animado, o garoto começa a falar, tirando o jovem mestre Mudok de seus pensamentos. Uau! Como esperado, eu realmente estava certo. Então, devo te ensinar algumas coisas, senhor espadachim mágico? Mudok, animado por finalmente conseguir o que queria, responde ao menino que realmente gostou da ideia. O garoto, ainda mais empolgado, chama o jovem mestre para segui-lo e promete ensinar todo tipo de coisa. Com a voz calma e amigável, o protagonista pergunta ao garoto qual é o seu nome. Ele responde que se chama Luffy e em seguida pergunta ao espadachim mágico qual é o nome dele. Enquanto isso, Edmund franze a testa e pensa: como assim? Esse cara que até agora parecia super assustador, do nada ficou tão amigável? Realmente, esse espadachim é imprevisível. Mais tarde, naquela noite, Mudok começa a aprender com Luffy sobre aquele lugar e o idioma que usavam ali. Por mais inacreditável que fosse, não se tratava de uma terra estrangeira, mas sim de um mundo totalmente diferente. A terra ali tinha um formato estranho, a escrita era diferente, e além dos humanos, existiam outras espécies, elfos, anões e até mesmo homens-bestas. No entanto, entre todas as criaturas, as mais temidas eram os dragões, largatos gigantes com asas que dominavam os céus.
Luffy também explica que naquele mundo existia algo chamado dobra mágica e círculos mágicos. A dobra mágica só podia ser usada por magos de 5º círculo ou acima. Eles desenhavam símbolos complexos no chão, recitavam um feitiço e, assim, eram capazes de viajar para onde quisessem. Quanto mais habilidoso o mago, mais deformidades e possibilidades ele tinha. Para ser sincero, disse Luffy, existem feitiçarias aqui que nem dá para explicar. Mudok, curioso, se pergunta que outras coisas incríveis aquele mundo poderia lhe reservar. Ao levantar os olhos, ele se assusta. No céu, acima dele, brilhavam 3 grandes luas. Em seus pensamentos, ele admite que aquele lugar era completamente diferente de qualquer canto das planícies centrais. Tocando no colar em seu peito, questiona se sua amada realmente o havia invocado para esse mundo. Mas seus pensamentos são interrompidos por um grito desesperado vindo ao longe. Um velho de óculos implora: "Savina, não faça o que está pensando!" Mudok, em alerta, corre até o local. Lá, encontra uma garota loira, de olhos claros, tomada pela raiva e pelo medo. Era ninguém menos que Savina. Ela gritava para que ninguém se aproximasse, caso contrário, mataria todos. Um dos homens do grupo a implora que pare. "Por favor, não faça isso!" Mudok, chegando ao local, se perguntou o que estava acontecendo para causar tanto alvoroço. O homem de óculos, chamado Charles, tenta acalmá-la. "Savina, estamos quase chegando na capital. Lá, com certeza, os magos poderão curar vocês. Eu mesmo pedirei ajuda ao Sr. Edmund. Vai ficar tudo bem. Solte essa faca. A Anne está com medo." Mas Savina, com um tom de ódio, responde: "Charles, acha mesmo que eu sou uma idiota? Mesmo na capital, curandeiros são raros. E se conseguirmos encontrar um, sabe quanto custa contratá-los?" Ela pressiona a mão contra o peito e, com lágrimas nos olhos, grita: "O maldito ovo de mosca está alojado no meu coração. Ele pode eclodir a qualquer momento e, quando isso acontecer, vou virar hospedeira de uma larva. Ninguém pode curar isso. Quando o ovo eclodir, ele vai me separar da Anne. Então, é melhor morrer enquanto ainda estou inteira." Charles apenas a encara, triste e sem palavras. Nesse momento, uma voz firme ecoa ao longe. "Espere!" Era Mudok. Com a voz calma, ele diz: "Eu tenho uma pequena ideia do que você está passando." Antes que ela pudesse reagir, ele toma a faca dela com um movimento tão rápido que Savina nem percebe como aconteceu. Guardando a lâmina, ele afirma: "Eu mesmo vou tratar você. Essa adaga ficará comigo." Savina, assustada, se pergunta como ele havia feito aquilo. Enquanto caminha lentamente em direção às 2 garotas, Mudok continua com firmeza: "Venham, sentem-se aqui, vou começar o tratamento de vocês agora mesmo." Edmund chega apressado, com um ar de surpresa, perguntando ao jovem Mudok se ele também conhece magia de cura. Mas Mudok responde que não conhece magia, apenas algumas técnicas de cura usadas no lugar de onde veio, e pede para que todos fiquem calmos por enquanto. Ao ouvirem suas palavras, todos se enchem de esperança de que as 2 garotas poderiam ser salvas. Edmund, agora quase como uma esposa grudenta, se agarra ao jovem Mudok e implora: "Por favor, salve essas crianças, senhor espadachim mágico. Não tenho muito para lhe oferecer, mas com toda certeza vou retribuir de todo o coração." Mudok, com um olhar de nojo, pede que aquele velho suado se afaste dele. Em seguida, acrescenta que iria fazer isso de qualquer jeito, não era preciso pedir. Empurrando Edmund para o lado, Mudok anuncia que vai começar o tratamento e pede para que todos se afastem um pouco. Enquanto o protagonista caminha lentamente em direção às meninas, Edmund, mais parecendo um cão de caça, começa a afastar o restante das pessoas. Com as garotas agora sentadas no chão, Mudok se posiciona atrás delas e fala, em uma voz calma: "Não precisam ficar tensas, isso vai ser rápido." Ele pede para que fechem os olhos e relaxem, e elas obedecem de imediato. Colocando suas mãos nas costas das meninas, começa a circular sua energia interna pelo corpo delas. Em seus pensamentos, recorda-se de que os ovos do inseto deveriam estar próximos ao coração. Então,
concentra-se mais profundamente, vasculhando o corpo delas com sua energia. Depois de um tempo procurando, finalmente os encontra. Agora que encontrou os ovos das moscas, com um suspiro ele pensa que felizmente nenhum deles havia eclodido, o que facilitaria bastante seu trabalho. Se eu apenas controlar minha energia e queimar os ovos sem prejudicar o coração, murmurou para si. Canalizando sua energia na intensidade necessária, ele a aplica no corpo das meninas. Sua força percorre os corações das duas, atingindo diretamente os ovos das moscas. As garotas, agora podendo respirar normalmente, soltam um grande suspiro enquanto puxam o máximo de ar para os seus pulmões. Olhando o resultado de seu trabalho, Mudok sorri e diz às duas: "O tratamento está concluído. Vocês não precisam mais se preocupar." As meninas, em um grito histérico e ao mesmo tempo aliviado, perguntam: "Você já nos curou?" Mudok afirma que sim, e que todos os ovos de insetos dentro delas foram destruídos. Não há mais com o que se preocupar. Todos ao redor ficaram animados e chocados com a revelação de Mudok. Edmund, ansioso, pergunta: "Annie e Savina estão realmente bem e curadas agora?" Mas antes que ele termine, Leo, atrás dele, se apressa: "Senhor Espadachim Mágico, já acabou mesmo?" Com um olhar acolhedor, Mudok responde: "Sim, elas estão bem. Não haverá efeitos colaterais, então vocês não precisam ter medo." As duas meninas, alegres, começaram a agradecer ao grande espadachim mágico por tê-las salvo daquela terrível situação. Todos no local, exceto Luffy, se curvam diante de Mudok em agradecimento. Ele apenas sai dali com um sorriso no rosto, satisfeito por ter feito algo tão bom. Um pouco distante, já deitado sobre o galho de uma árvore, pensa consigo mesmo: "Hoje foi realmente um dia muito longo." Segurando o colar, sussurra: "Hoje, mais uma vez, senti sua falta." E olhando para o céu noturno, onde as 3 luas brilhavam, se pergunta se em breve conseguirá reencontrar sua amada. Algum tempo depois, já se aproximando da capital Bahan, Edmund, carregando uma enorme bolsa, reclama: "Por que o clima hoje está tão quente?" Caminhando mais atrás está Mudok, também incomodado pelo calor. Percebendo isso, Luffy estende uma garrafa para ele e diz: "Tome um pouco de água para não ficar desidratado." Mudok agradece o garoto. Ao abrir o cantil, percebe que a água estava morna, nada agradável para beber. Então, usando sua energia de gelo, congela o recipiente e transforma a água em refrescante líquido gelado. Após beber, sente-se satisfeito. Ao seu lado, Luffy ainda reclama do calor. "O dia de hoje está particularmente quente. Você tá bem, Mudok?" Ele não responde, apenas encosta a garrafa gelada no garoto. "Ah? Como a garrafa ficou gelada desse jeito? Foi você que fez isso?" Surpreso, Luffy começa gritando e falando: "Meu Deus, por que isso tá tão gelado assim?" Mudok, rindo, manda o garoto beber logo. O garoto toma um gole, depois 1, 2, 3, bebendo toda a água que tinha no pote rapidamente. Agora refrescado, ele dá um grande sorriso de felicidade. Mudok, olhando a felicidade do garoto, pergunta: "Fala aí, é refrescante, né não?" Mudando o tom de voz, o garoto chama por Mudok, que não entende o que está acontecendo. Mas com um sorriso brilhante de novo, ele pergunta se o prota pode congelar a outra garra de água também. Antes de responder, Mudok pensa: "Bom, claro que posso. Afinal, essa criança já me ajudou muito. Nada mais justo que fazer esse pequeno favor a ela." Mudok tranquilamente aceita o pedido e então congela a água de Luffy, o deixando muito feliz. Ele, com um sorriso, agradece, mas lógico que isso não passou despercebido. Em poucos segundos, todos em volta já estavam se reunindo, pedindo para que o protagonista o faça para eles também. Todos estendem seus pequenos cantis e, com pedidos desajeitados, pedem para que ele congele a água para eles também. Mudok, se sentindo derrotado, o faz. Todas aquelas crianças ficam maravilhadas com a água gelada que Mudok fez para eles, o deixando desconfortável. Pensando consigo mesmo: embora isso não seja difícil, ficar aceitando esses pedidos vai acabar me trazendo problemas, porém já é tarde demais. Edmund chega por trás de Charles o chamando e então o pergunta o que está acontecendo e por que essa comoção toda. Luffy chega rápido até ele e explica que o senhor espadachim mágico fez um pouco de água gelada para mim, mas outros irmão e irmã acabaram vendo e então, cortando a fala de Luffy, Edmund pergunta se ele falou água gelada. Correndo até Mudok, o olhar sombrio e chamando por ele, Mudok pergunta o que foi.
Se curvando em frente a Mudok, ele também pede por um pouco de água gelada. Mudok fica surpreso com a reação de Edmund. Ele então aceita e pede a garrafa de Edmund para congelada. Ele pensa que ele deveria ficar com a caravana de Edmund para descobrir mais sobre esse lugar por enquanto, e por isso vai fazer esse pequeno favor por eles. Graças ao anel de Edmund, já resolvi o maior problema, que era a barreira do idioma. Então, dar um pouco de água gelada não é grande coisa. Edmund agora, bebendo água gelada, agradece. Franzindo a testa, ele fala que isso é estranho. Percebendo o que está acontecendo agora, Edmund fica animado. Edmund se vira para Mudok e pergunta: "Foi o senhor quem criou esse gelo?" Mudok, confuso, responde: "Sim, por quê? Tem algo errado?" Edmund abre um sorriso vibrante e, virando-se totalmente para o protagonista, exclama: "Errado? Não, absolutamente perfeito! Eu já provei todos os gelos deste continente, mas nunca provei um gelo assim antes." Seus olhos brilham de empolgação. "Céus, isso está em outro nível! Não, é simplesmente incomparável! Você é realmente incrível!" Mudok arqueia a sobrancelha e pergunta com calma: "Gelo gostoso? Do que você está falando? Eu apenas congelei a água." Edmund, ofegante de tanta empolgação, se apressa em explicar: "Normalmente, quando criamos gelo, usamos o atributo frio da mana junto à água ou coletamos a umidade da atmosfera. Mas nesse processo, as impurezas da mana sempre acabam se misturando no gelo, e isso afeta o sabor. Como cada mago tem uma assinatura única de mana, o gosto do gelo varia, e é raríssimo encontrar alguém que consiga criar gelo puro. Por isso é tão difícil obter um gelo de qualidade." Ele ergue a garrafa e a sacode, como se mostrasse um tesouro. "Mas o seu gelo é incrivelmente puro. É por isso que tem um sabor tão bom." Mudok cruza os braços pensativo e responde então neutro: "Entendo. Então é por isso que todos reagiram de forma tão exagerada. Pensar que algo tão simples quanto o gelo poderia causar tamanha comoção, quase a sentir pena deles." Respirando fundo, bom, já que estou de bom humor, posso fazer um pouco mais. Mudok reúne a sua energia, prestes a conjurar novamente, quando a voz animada de Edmund corta sua concentração. "Sr. Mudok, espere!" O protagonista o encara curioso. "O que foi agora?" Edmund, sorrindo de orelha a orelha, declara em um tom cheio de entusiasmo: "Eu tenho uma proposta para você." Dias se passaram e já na capital do reino de Drake, a grandiosa cidade de Bahan, a Associação de Mercadores Rosa estava a todo vapor. Seus membros trabalhavam incansavelmente, carregando baldes e mais baldes de água. Dentro de um dos prédios, nosso jovem Mudok reunia sua energia mágica, congelando cada um daqueles recipientes. Para ele, era uma tarefa simples, mas ao mesmo tempo um bom treinamento de resistência. Aos poucos, a água se transformava em belos cubos de gelo cristalinos e reluzentes. Os mercadores vibravam ao ver o resultado, elogiando Mudok pelo grande trabalho. No entanto, ele apenas os observava com um olhar indiferente. Para entendermos o motivo de todo esse esforço, precisamos voltar alguns dias no tempo. Naquela ocasião, Mudok estava irritado, questionando se aquele pedido de Edmund realmente fazia sentido. Após ouvir atentamente a explicação, finalmente entendeu a situação. A Associação de Mercadores de Edmund estava à beira da falência, e o plano do comerciante era revivê-la vendendo o gelo produzido por Mudok. Não é de se admirar que ele não parava de falar sobre o gelo, como era refrescante, como era valioso e como eu, sendo um mago, poderia produzi-lo. O tempo todo havia um objetivo oculto por trás disso, pensou Mudok. Apesar disso, percebeu que Edmund não tinha más intenções. Ele era apenas um velho astuto tentando salvar sua associação em dificuldades. Com isso em mente, Mudok declarou com firmeza: "Eu aceito, mas será 30 a 70. Edmund, confuso, perguntou: "Do que você está falando?" Então Mudok o encarou com seriedade e respondeu: "Já que sou eu quem produz o gelo e você apenas o venderá, ficarei com 70% dos lucros. Você, com 30%. O que me diz?" Edmund, pensativo diante da proposta de Mudok, começou a analisar mentalmente. 70 a 30, hein?
Bem, considerando que o gelo vai vender como água no deserto, não é uma oferta ruim. Mas, já que não custa nada, vou tentar negociar mais um pouco. Com um tom mais animado, ele se dirigiu ao jovem mago. Para vender o gelo, não basta só produzi-lo. Eu preciso de carroças para o transporte, trabalhadores para puxá-las e até magos que mantenham o gelo sem derreter. Em resumo, os custos iniciais serão bem altos. Se você puder fazer algumas concessões... Mudgeck, com um leve sorriso frio, rebateu. 60-40. Isso é o máximo que aceito. Edmund ficou em choque. Só 10%? Miserável garoto. Não cede quase nada, pensou, derrotado. Sem opções, suspirou e disse: muito bem, preparemos o contrato. Voltando ao presente. Mudgeck refletia enquanto congelava os baldes. Só aceitei esse trabalho porque essa cidade parecia um bom lugar para aprender mais sobre este mundo. Mas nunca imaginaria que o negócio de Edmund se sairia tão bem assim. De repente, Charles entrou correndo no prédio. Sr. Edmund, venha rápido, é urgente! Todos se entreolharam, confusos. Lá fora, uma multidão cercava o estabelecimento da Associação de Mercadores. Homens e mulheres gritavam exaltados. É daqui que vem o doce gelado! Nós sabemos que vocês também vendem o gelo. Vão vender para nós ou não? Eles bradavam seus nomes, as cidades de onde vinham e até suas participações em outros comércios tentando chamar a atenção. Edmund, suando frio, colocou-se à frente. Por favor, formem uma fila. Se não se organizarem, não poderemos atendê-los. Mas ninguém o ouvia. O barulho aumentava cada vez mais. Então, de repente, uma voz firme e implacável ecoou na mente de todos. Calem a porra da boca agora! O impacto foi como se cada um tivesse levado um golpe de martelo na cabeça. O silêncio foi imediato. Todos, atônitos, voltaram-se para ver de onde vinha aquela presença esmagadora. E lá estava ele, o espadachim mágico Mudgeck. Com um olhar frio, mas tom educado, ele disse: dentro desta loja, todos manterão o silêncio absoluto. Se fizerem barulho novamente, serão expulsos sem exceção. Os clientes, tremendo diante de sua aura, confirmaram com a cabeça. O salão inteiro mergulhou em silêncio. Respirando aliviado, Edmund retomou a palavra. Nossa associação só realiza vendas em grandes quantidades. Se você veio por pequenas porções, sinto muito, mas terá de ir embora. Talvez no futuro possamos atender pedidos menores, mas por enquanto não é possível. A multidão começou a se agitar novamente, mas antes que o barulho crescesse, o olhar cortante de Mudgeck os fez se calar outra vez. Resmungando, aqueles que não tinham dinheiro para grandes compras começaram a deixar o local, xingando e reclamando alto. Mudgeck apenas os observou com frieza e disse: tenham uma boa viagem de volta. Edmund, tentando manter a compostura, ergueu a voz para os que ficaram. Aqueles que desejam comprar em quantidade, formem uma fila ordenada, serão atendidos imediatamente. A loja, antes caótica, enfim voltou à ordem, sob a sombra da presença esmagadora de Mudgeck. 3 homens se apresentaram diante de Edmund. O primeiro falou com voz firme. Sou representante da Associação de Comerciantes Meiji. O segundo, elegante e formal, inclinou-se levemente. Meu nome é Benjamin, mordomo da família do Conde Slab. E o terceiro, de postura altiva, declarou: estou aqui em nome da família Arista. Nos pensamentos de Edmund, um turbilhão se formava. A Associação Meiji, uma das 10 maiores de todo o continente. Além disso, a prestigiosa família do Conde Slab e os nobres Arista. Eu sabia que poderíamos lucrar muito com o gelo, mas isso já é demais. Quem diria que seríamos tão sortudos assim? Um sorriso escapou de seu rosto, difícil de conter. Ao olhar para Mudgeck, pensou: tudo isso é graças a ele, ao espadachim mágico que salvou minha vida. Nossa associação ainda não se recuperou completamente, mas se não fosse por Mudgeck, jamais teríamos uma chance como esta. Virando-se para o jovem, animado, disse: Senhor espadachim mágico, por que não descansa um pouco agora? Mudgeck o encarou e perguntou em tom neutro:
A parte mais movimentada já passou? Sim, pode deixar o resto comigo, respondeu Edmund firme. Descanse por agora. Murdoch assentiu. Nesse caso, cuidarei de me retirar. Boa sorte com suas negociações. E sem mais delongas, deixou o local. Enquanto o via partir, Edmund estreitou os olhos. Embora eu sinta pena dele, tenho meus próprios motivos para reviver esta associação. Isso é pela memória dos meus pais e do meu irmão, mortos injustamente. E eu vou reerguer a Associação de Comerciantes Ruel e usá-la para destruir o Duque Ícaros, aquele maldito que nos arruinou através da associação à casa. Até vê-lo cair em ruínas, eu nunca desistirei. Com o punho cerrado, completou mentalmente. Então, por favor, colabore comigo até lá, grande espadachim mágico Murdoch. Quando alcançar meu objetivo, farei o possível para recompensá-lo. Exausto de tudo que havia acontecido naquele dia, Murdoch deitou-se em sua cama. O sono ameaçava vencê-lo, mas antes pensou: os negócios de Edmund estão realmente prosperando. O dinheiro está fluindo de forma constante. Talvez seja a hora de começar a reunir informações sobre minha Huayan. Nesse instante, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Quem é? Perguntou. Uma voz feminina respondeu. Sou eu, Savina. Um leve sorriso surgiu no rosto de Murdoch. Ah, já deve ser a hora do lanche. Entre, por favor, disse ele animado. Savina entrou com um sorriso tímido, carregando um grande pote em suas mãos. Os olhos de Murdoch brilharam. Finalmente chegou! Nas mãos dela estava um doce recém-criado, o sorvete, uma guloseima feita de frutas misturadas ao gelo cristalino de Murdoch, invenção acidental de Savina. Ela colocou o pote sobre a mesa e, ao virar-se para sair, ouviu a voz alegre de Murdoch. Obrigado por trazer de novo hoje, vou aproveitar bastante. Com o rosto levemente encorado, Savina respondeu. Não tem problema, pode pedir sempre que quiser. Com entusiasmo, Murdoch mergulhou no doce gelado sem cerimônias. A cada colherada, saboreava aquele frescor único. Doce, frio, sedoso, um sabor que jamais experimentei antes. No Mar do Norte, nunca poderia imaginar algo assim. E pensar que a Associação Ruel está prosperando tanto graças a este sorvete. O jovem espadachim mágico fechou os olhos por um instante, aproveitando o momento de prazer simples e inesperado. Esquecendo-se do tempo, Murdoch soltou um leve xingamento ao perceber que seu doce favorito havia acabado. Já terminei, mas definitivamente um potinho desses não é suficiente. Resmungando, ele se levantou da cama. É trabalhoso ir buscar eu mesmo, mas todos estão ocupados, não tenho escolha. Seguiu então pelas ruas de Baran em direção à Associação Roel. Contudo, ao se aproximar, uma estranha inquietação tomou sua atenção. Por que está tão barulhento de novo? No balcão de atendimento, Savina tentava, com voz desconfortável, acalmar a confusão. Por favor, não causem problemas. Se querem comprar, formem uma fila e aguardem sua vez. Entre os clientes, um jovem de aparência arrogante e corpo robusto, quase lembrando um leitão, ergueu a voz com o desprezo. Como ousa falar assim comigo? Você realmente acha que pode nos dar ordens? Ordens a nós, nobres? O ambiente ficou mais pesado. Do lado de fora, ao ver a cena através da entrada, Murdoch franziu a testa. Esses moleques insolentes, quem diabos eles pensam que são? Com um olhar frio, o espadachim mágico avançou lentamente, já pressentindo que aquilo não acabaria bem. Os três jovens nobres continuavam parados diante da pequena Savina, tentando intimidá-la. Um deles, com um sorriso arrogante, falou: Ei, mulher, parece que você não sabe quem nós somos. Então cale a boca e traga logo esse tal sorvete, ou seja lá como vocês chamam. Ouvimos rumores e, generosamente, decidimos passar por aqui. É melhor estar preparada, porque se esse negócio não tiver um gosto bom... A garota respondeu com a voz trêmula. A Associação Mercante Roel não vende sorvete para quem fura fila. Por favor, entenda. Mas, antes que terminasse, o gorducho com cara de leitão gritou. O quê? Você está dizendo que nós, nobres,
Devemos esperar em fila junto desses plebeus? Já é humilhante estar no mesmo espaço que esses camponeses, e você ainda quer que fiquemos atrás deles? Está pedindo para morrer? As palavras cheias de desprezo irritaram Mudok, que observava a cena de longe. Savina, porém, respirou fundo e respondeu, agora com a voz mais firme. Eu não sirvo sorvete para nobres só porque são nobres. O garoto bufou, enfurecido. Então está nos desafiando? Em seus pensamentos, Savina sabia que aquilo podia terminar mal, mas tinha certeza de que o espadachim mágico não a deixaria sozinha. Forçando um tom sarcástico, retrucou. Eu? Desafiar você? Não seja ridículo, estou apenas cumprindo as regras. Sua insolente! O outro nobre, tomado pela raiva, sacou a espada e apontou para ela. Então quer mesmo morrer? A garota manteve o olhar sério, encarando a lâmina sem mostrar medo. Mas antes que avançasse, foi interrompido pelo terceiro jovem, que até então permanecera calado. Seu olhar frio o denunciava como o verdadeiro líder. Samuel, não seja precipitado. Quer jogar nossa dignidade no lixo? Ele caminhou até Savina, cada passo pesado como uma ameaça. Sua voz era gelada quando disse: Vamos experimentar esse sorvete. A menina, sentindo aquele olhar que parecia congelar a sua alma, gaguejou. Claro, eu vou buscar. Não gosto de esperar. Ele cortou, ainda mais frio. Apresse-se. O pânico tomou conta dela, até que uma voz firme ecoou. Esperem! Era Edmund, correndo em defesa da jovem. A Associação Mercante Roel não vende para quem desrespeita a fila, declarou com imponência. E você, Savina, já esqueceu disso? Me desculpe, Sr. Edmund, não vai se repetir. Ela respondeu, mais aliviada. Mudok, ao lado, percebeu que havia algo profundo entre Edmund e aqueles nobres, algo que explicava tamanha fúria em sua voz. Edmund então avançou, firme e impaciente. Saiam daqui. Não tolerarei qualquer desrespeito às regras do meu comércio. Como ousam? Os garotos rugiram. Está nos insultando? Engano seu, respondeu Edmund, os olhos faiscando de ódio. Não é só por furarem a fila que não venderei nada a vocês. Os nobres se entreolharam, confusos, até que um deles perguntou. Então, por quê? Edmund apertou os punhos e respondeu com raiva contida. Perguntem ao Duque Ícarus. Um murmurejo percorreu os arredores. Ele disse Duque Ícarus? O jovem à frente, com ar curioso, estreitou os olhos. Encarando Edmund, de repente soltou uma risada sinistra. Eu sabia que esses olhos me eram familiares. Agora lembro. Você é uma das sobras da Associação Roel, não é? Seu sorriso frio fez seus dois companheiros empalidecerem. Eles sabiam bem. Quando Justin sorria assim, era sinal de fúria incontrolável. Com a espada em mãos, ele apontou a lâmina para Edmund. Pelo crime de insultar um nobre, você vai pagar com a vida. E sem hesitar, puxou a espada para desferir o golpe fatal. Edmund tentou reagir, mas o ataque era rápido demais. Em seus pensamentos, só restava a maldição amarga. Droga! Se eu morrer agora, não poderei vingar minha família. Edmund abriu os olhos, surpreso por ainda estar vivo. Diante dele, a espada de Justin havia parado, presa contra o braço de Mudok, que a segurava como se fosse nada. Com um único movimento, o protagonista empurrou a lâmina para trás, fazendo Justin ser arremessado alguns passos. Você! O jovem nobre gritou, a fúria transbordando. Como se atreve, seu lixo? Está cansado de viver? Mudok, coçando a orelha com indiferença, suspirou. Tinha que acontecer justo agora, quando eu só queria pegar outro sorvete. Dizemos apenas que não vendemos para quem fura a fila, e ele imediatamente tenta matar pessoas? Isso já passou de absurdo. E com voz calma, respondeu. Vocês, jovens, realmente esqueceram o que são boas maneiras. Vou aproveitar a oportunidade para ensiná-las. Maldito inseto! Justin rugiu.
concentrando energia na espada. Eu vou te matar! Ele avançou com velocidade brutal. O primeiro golpe devastou o chão, mas Mudok se desviou sem esforço. O segundo ataque veio ainda mais rápido e novamente atingiu apenas o ar. Enquanto Justin descarregava sua fúria em golpes cada vez mais violentos, Mudok se movia de maneira descontraída, sorrindo como se estivesse apenas brincando. Até arriscava pequenas piadas, como se quisesse provocar o garoto a se esforçar mais. Seu talento é impressionante para alguém tão jovem, comentou ele, desviando mais uma vez. Mas não importa quantas vezes tente, essa sua espada ridícula jamais vai sequer me encostar. Os ataques de Justin ficavam cada vez mais desesperados, mas Mudok continuava falando, firme. A nobreza deveria andar de mãos dadas com a razão, que significa harmonia. Se as suas ações representam a nobreza, então não existe virtude alguma entre vocês. Mas não se preocupe. Hoje eu mesmo vou corrigir suas maneiras. Cale a boca, gritou Justin, ofegante e em fúria. Você é só um lixo e ainda assim ousa falar assim com um nobre? Mudok balançou a cabeça, desviando de mais um golpe. A disciplina é tudo que você precisa. E hoje, você vai aprender respeito. Ele estreitou os olhos, observando o jovem arrogante à sua frente. Esse garoto, ele me lembra de mim mesmo lá nas planícies centrais. Mas minha promessa a Huaiyan me fez abandonar os caminhos do mundo. E, no fim, todas as verdades se resumem a apenas uma: a sobrevivência do mais forte. Ele ergueu o dedo, reunindo energia em sua ponta. Com um disparo rápido e preciso, lançou-a contra Justin. O impacto foi brutal. Um estrondo ecoou pelo local quando o ataque atingiu em cheio a mão do nobre, perfurando-a. Ah! Justin gritou de dor, soltando a espada. Ajoelhou-se no chão com o rosto contorcido, enquanto o sangue escorria pela mão atravessada. Babando de dor, jogado ao chão, Justin se perguntava como aquilo havia acontecido, aquele ataque que nem sequer conseguira ver chegando. À sua frente, Mudok o encarava com um olhar sombrio e implacável, como se já tivesse previsto aquele resultado. Atrás de Edmund, ainda atônito, perguntou com a voz trêmula: "O que foi isso? Eu não vi nada! Apenas Justin desabando no chão!" Enquanto caminhava em direção ao adversário, o protagonista avançava em passos lentos. Os companheiros de Justin, apavorados, se colocaram diante dele, espadas em mãos, implorando para que Mudok recuasse. Mas a presença do jovem era sufocante, e mesmo sem alterar o ritmo, sua simples aproximação fazia os dois tremerem como folhas ao vento. Mudok então fitou Justin, que ainda se contorcia, mas, para sua surpresa, o rapaz começava a se erguer novamente. Com a voz fria e cortante, ele disse: "Você deveria ter ficado no chão, porque se preocupar em se levantar mais uma vez?" Suando frio, com o rosto marcado pela dor e sofrimento, Justin ordenou que seus homens saíssem da frente. Ainda que mal conseguisse se manter de pé, não pretendia recuar. De frente para ele, Mudok abriu um sorriso carregado de malícia. Uma risada baixa e macabra escapou de sua garganta, enquanto em seus pensamentos ecoava o prazer daquela cena patética, um verme que insistia em se exibir, mesmo derrotado. Erguendo os dedos, energia começou a fluir em sua direção, faiscando no ar. "Muito bem", murmurou com frieza. "Se é assim que quer, tudo bem. Vamos ver quanto tempo consegue durar." O tempo parecia se arrastar, e os amigos de Justin só podiam assistir impotentes enquanto Mudok o espancava sem piedade. Justin, incapaz de reagir, apenas gemia de dor. Um dos garotos, preocupado, perguntou se Justin estava bem, mas o nobre, ferido, tomado pela raiva, apenas gritou para que o gordo calasse a boca e saísse do caminho. O gordinho, hesitante,
lançou um olhar aflito para o grande corte no braço de Justin, ferimento que ele mesmo ignorava, preferindo continuar xingando o protagonista. Mudok, imóvel por um instante, observou o garoto e pensou: mesmo usando apenas a força de um artista marcial iniciante, ele se mostra ainda mais fraco do que imaginei. Já devo parar? Não conheço esse lugar o suficiente para simplesmente matá-lo agora. Com um suspiro, ele caminhou até o garoto, falando em tom calmo: certo, já estou entediado, e também não posso sair por aí matando alguém como você tentou fazer minutos atrás. Ei, moleque, quem é você? Sangrando e quase caindo, Justin ainda reuniu forças para gritar: quem você pensa que é para agir assim? Não me diga que não sabe quem eu sou. Como ousa? Como se atreve a me tratar dessa maneira? Eu sou Justin von Icarus, filho do grande Duque Icarus. Mudok o encarou em silêncio, refletindo. Esse moleque é um caso perdido. Mesmo nesta situação, não se arrepende, não reflete, só se agarra ao título. Eu realmente quero matá-lo, mas isso só me tornaria igual a eles. Antes que pudesse agir, o gordinho ganhou coragem com a revelação do amigo e gritou: seu bastardo, você mexeu com um nobre de alto escalão, não vai escapar disso! Mudok então desviou o olhar e viu um graveto no chão. Um sorriso largo surgiu em seu rosto. Ele o pegou e murmurou: perfeito, a verdadeira lição começa agora. O pedaço de madeira voou sozinho até sua mão e os 3 garotos gelaram. O bastão flutuando revelava que Mudok não era apenas um lutador, mas um espadachim mágico. O medo tomou conta dos 2 seguidores de Justin. Canalizando sua energia no graveto para reforçá-lo, Mudok avançou lentamente. Seu sorriso parecia cada vez mais macabro. Justin, apavorado, tentou recuar. Espera! Pare! Mas Mudok, então frio, apenas seguiu caminhando como se entoasse um feitiço. O pânico tomou conta dos 3, que se arrastaram pelo chão, implorando. Quando finalmente chegou até eles, levantou o bastão o mais alto possível e anunciou: para escórias como vocês, o melhor remédio é uma surra. O bastão desceu. Golpe após golpe, os gritos dos garotos ecoaram pela noite enquanto a risada de Mudok se tornava mais e mais sinistra. Ele não mostrava compaixão, apenas prazer em aplicar a punição. O tempo passou. A noite caiu. Já de joelhos, os 3 nobres choravam, implorando por perdão. Prometiam que nunca mais cometeriam os mesmos erros. Mudok, com desdém, levou a mão à orelha e falou: hein? Não ouvi. Nada. Vocês falaram baixo demais e minha audição não é boa. Justin, tremendo de raiva e vergonha, pensou consigo mesmo: eu vou matá-lo. Vou esmagar sua cabeça sob meus pés. Mas agora eu preciso engolir isso. E, com o orgulho quebrado, gritou diante de Mudok: eu estava errado. Nunca mais vou repetir esse erro em minha vida. Mudok sorriu satisfeito. É sempre assim. Não importa onde, o mais forte é quem dita as regras. E no fim, uma boa surra resolve tudo. Com a calma de um mestre, ele falou: cuidem-se melhor da próxima vez. Hoje, vou deixar passar. Atrás dele, Edmund observava em silêncio, os olhos marejados. Ele não disse nada, apenas contemplou as costas de Mudok com reverência. Naquele momento, o homem diante dele havia se tornado o ídolo. No dia seguinte, no Palácio Real de Drake. Em uma ampla sala de pedras escuras, iluminada apenas pelo brilho das tochas e vitrais coloridos, figuras de grande importância estavam reunidas em torno de uma longa mesa. O ar era pesado, carregado de tensão. Um homem loiro de olhar rígido foi o primeiro a falar. Alguns dias atrás, recebemos um relatório de um informante no reino de Sérvia. Era o Conde Slave. Ao terminar a frase, ele silenciou, aguardando a permissão real. O rei em pessoa, Tomilova III, assentiu com firmeza. Continue, Conde. Slave retomou o discurso. O reino de Sérvia conseguiu recuperar toda a região norte de Blackstone. Além disso, parece que o reino Heizen está tentando desenvolver terras além do deserto do Saara. Ao ouvir aquilo, outro homem interveio com desdém,
Sua voz grave ecoou pela sala. Além do Saara? Todos sabem que é impossível para humanos habitarem lá. Os monstros não deixam ninguém sobreviver. O reino de Heisen tem alguma medida especial para isso? Quem falava era o Duque Sérgio von Ícaros, pai de Justin. Slave, com expressão séria, respondeu: Ainda não temos certeza, mas há fortes indícios de que Ainos possa ter se estabelecido lá. O silêncio tomou a sala. Até mesmo o rei ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você disse Ainos? Um homem gordo, de pele mais escura, conhecido como Conde Crash, começou a suar frio. Isso é verdade? Sim, confirmou Slave, a voz fria e sombria. Do canto da sala, um nobre que até então permanecera em silêncio, o Barão Arista, não conteve o espanto. Está falando do Ainos, um dos 10 mestres da espada do continente? O rei passou a mão pelo queixo, refletindo em voz alta. Ouvi dizer que ele recusa qualquer fortuna oferecida, que vagueia sozinho pelo continente, sem se prender a facção alguma. Então, por que alguém tão poderoso escolheria Heisen? Todos aguardaram em silêncio, até que Crash, hesitante, fez a pergunta que parecia mais lógica. Se não é por dinheiro, então poderia ser por uma mulher? Slave estreitou os olhos. Pelo visto, esse realmente é o caso. A mesa inteira se agitou. O rei, intrigado, insistiu. Quem é ela? O conde hesitou, mas por fim falou devagar. Todos vós a conheceis bem. É a princesa Daphne, irmã mais nova do rei Laird II de Heisen. O choque foi imediato. O rei se inclinou para a frente, os dedos batendo na mesa. Está me dizendo que Laird II, que trata sua irmã como seu bem mais precioso, entregou a Ainos? Essa raposa finalmente mostra as garras. Se isso for verdade, Heisen agora possui 2 mestres da espada. Slave confirmou com gravidade. Além disso, é provável que estejam preparando uma nova tentativa de expansão, algo que não conseguem desde a morte de Laird I. No grande mapa disposto sobre a mesa, os territórios se destacavam. No leste, Heisen se expande. No sul, Sérvia fortalece suas colônias. Além mar, o Império de Geva cresce a cada dia. A voz do rei soou como lâmina. Não podemos permanecer parados. Ele ergueu o olhar gélido para seus vassalos. Digam-me, o que devemos fazer? Quero ouvir opiniões sinceras. O Duque Ícaros foi o primeiro a se levantar. Majestade, em minha visão, a única saída é expandirmos também. O rei franziu o senho. Mas não temos terras adequadas para expansão no momento. Está sugerindo atravessar as montanhas Lazar e marchar para o norte? Sim, respondeu o duque com confiança. Já não temos outra escolha. O rei permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seus olhos, frios como gelo, refletiam dúvida e cálculo. Expandir para o norte seria um ato de desespero. Mesmo que logramos êxito, a região é coberta de gelo. Nossos esforços podem se perder no vazio. Mas recusar essa luta significaria ser expulso do jogo do poder. Por fim, ele declarou: Muito bem. Em breve enviaremos alguém ao norte para investigar essa possibilidade de expansão. Com voz firme, encerrou. A reunião de hoje está concluída. Reencontraremos-los em breve. Enquanto os nobres se levantavam, o Duque Ícaros estreitou os olhos. Algo está errado. O Conde Slave e Sua Majestade estão escondendo algo.